sustentabilidade em Campinas. Isso é um marco. Esse evento ele tem muitos apoiadores. Vocês sabem que a Mulheres Inspiram cresceu com aquelas empreendedoras que são as mulheres que trabalham na economia circular, nos apoios, nas consultorias, nas vendas, e no ramo de alimentação e tudo mais. Hoje, nós estamos dando um passo a mais e agregando mulheres líderes da área ambiental e do terceiro setor. Então, mulheres da iniciativa privada, mulheres do terceiro setor, mulheres do setor público estão aqui juntas para falar o que interessa, para falar de uma questão coletiva, que interessa a todas as pessoas, que é o meio ambiente, a sustentabilidade. E hoje nós vamos ter então uma mesa técnica, mulheres na pauta climática e de sustentabilidade. Quem apoia e quem organiza essa mesa, além dos Mulheres Inspiram, é o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, Mulheres Amigas do Meio Ambiente, MAMA, Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB do Estado de São Paulo, a ANAMA Mulheres, Associação de Municípios e Meio Ambiente, mulheres, né, as mulheres e os homens também que compõem a diretoria da ANAMA, que é uma entidade nacional. Além disso, nós temos outros apoios, como o CEPAG, a Unicamp, que trouxe, né, a Ana Ávila para aqui estar conosco, e a gente já vai apresentar todas as especialistas desta mesa, que faz parte do evento comemorativo do mês do meio ambiente, da Semana do Meio Ambiente, da CEMEIA, da Prefeitura de Campinas, através da Seclimas, que também é uma das organizadoras deste evento. Então, sem muitas delongas, eu vou chamar à mesa Rosa Ramos. A doutora Rosa Ramos é presidente da Comissão de Meio Ambiente do OAB São Paulo e presidente da MAMA. Doutora Rosa, seja muito bem-vinda. Também vou chamar à mesa a pesquisadora da CEPAG Unicamp, doutora Ana Ávila, por favor. Também chamo Jussara de Carvalho, assessora técnica da Subsecretaria de Meio Ambiente, coordenadora do programa Municípios Paulistas Resilientes. E por último, representando aqui Campinas, Carla de Souza Camarneiro, engenheira ambiental da Seclimas. Gente, então é isso. Como que vai se dar, podem se sentar, gente, fique à vontade. Como que vai se dar o evento de hoje? Vai ser um evento de não vai ter PowerPoint, não vai ter palestras. O que a gente se propõe aqui é conversar. Até porque, pessoal, nós temos uma série de pessoas qualificadas e envolvidas na sociedade, na plateia. Eu vou citar e agradecer a uma dessas pessoas. Doutora Pia Paceto, que já foi presidente do CONDEMA, conselheira do CONDEMA, advogada na área ambiental. Doutora Jaque Lustosa, auditora da Prefeitura de Campinas e também envolvida com as questões coletivas. A Andréia Dadal, vereadora em Águas de Lindóia. Claro que a gente não pode deixar de mencionar a especialista em resíduos sólidos, a Maria Luísa Rossi. A doutora Val Torres, que também é uma especialista em questões urbanísticas e ambiental do município de Osasco, que está aqui com a gente, com a sua mãe, inclusive, para nos prestigiar. A consultora Patrícia Colfori, bióloga, né, e uma vasta experiência de consultoria na área ambiental. O pessoal da Seclimas, o pessoal da fiscalização ambiental, nossa querida Mônica Chaves, o Mário Jorge Bonfante, que é engenheiro ambiental lá na Seclimas também, e a Rafaela Bonfante, que é nossa geóloga, nossa coordenadora de geologia, e o Leandro Pado, que é coordenador da CTEA de Tecnologias e Informações
ambientais. E também outras pessoas, como a doutora Angélica Soares, né, envolvida com a causa animal, o doutor Taki também, que tem aí uma experiência enorme na prefeitura, entre outros, pessoal, que a gente vai mencionando aí ao longo da plateia. Então, qual é a ideia? Cada uma das nossas convidadas vai falar aí, vai expor sobre o seu tema e depois a gente faz um bate-pronto aí com a plateia. Doutora Rosa Ramos, que vai ser a primeira a falar, pessoal, além de advogada, pós-graduada na PUC São Paulo, São Bernardo do Campo, é conselheira seccional e presidente da comissão aqui da OAB São Paulo, é membro da OAB São Paulo Nacional também, membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, do CARDES, da União Brasileira dos Advogados da UB, entre outros institutos, e a doutora Rosa vai falar com a gente, que nós pedimos foi uma ação muito importante, porque a ação foi julgada procedente e foi aplicada uma multa, né, por indenização por esses danos importantíssimos. Quer dizer, isso por si só já deveria ter chamado a atenção do restante do mundo. Mas não foi isso que aconteceu, né? Porque se a gente verificar que o nosso país, por exemplo, possui pouquíssimas ações de litigância climática, e a maioria delas ações que acabam não saindo da primeira instância, seja por força de falta de preparo até, né, do próprio judiciário, ou mesmo daquelas instituições que acabaram ajuizando essas ações, o fato é que ainda o nosso país precisaria se empenhar mais nisso. Mas falando do Rio Grande do Sul, até porque é um caso muito importante, infelizmente, né, e que está aí como exemplo que a gente pode abordar, o Rio Grande do Sul tinha uma ação de litigância climática contra o Estado, né? Exatamente, tinha uma ação e essa ação foi arquivada. E era uma ação exatamente para cobrar do Estado a Política Nacional de Mudanças do Clima, a sua aplicação, que é uma lei de 2009, né? Então vamos combinar que o nosso país possui um ordenamento jurídico de mudança climática desde 2009, portanto nós estamos há 15 anos com um regramento que, caso tivesse sido aplicado, talvez nós não tivéssemos sofrido, né, os impactos que o Rio Grande do Sul todo, embora distante de São Paulo, mas os impactos do que ocorreu lá irão para todo o resto do país, né? Obviamente que um estado com importância na agricultura, na pecuária e várias outras produções que o Rio Grande do Sul tem, isso vai impactar todo o resto do país. Todos devem ter acompanhado, inclusive, as questões do arroz, né, que foi muito comentado também. Então, esses impactos seguramente vão intervir na vida de todos nós e isso se deve obviamente, as questões climáticas que houveram, mas também se deve à falta de muitas providências em relação à manutenção, como todos ouvimos, as questões em relação ao aprimoramento da infraestrutura que, infelizmente, muitos estados ainda precisam implementar. E a implementação da legislação no nosso país, a gente tem que cada vez mais trazer para o nosso cotidiano para que a gente possa cobrar, né? Quando a gente falou agora há pouco de educação ambiental, que é algo também que nós temos critérios estabelecidos no nosso país desde 1999, ou seja, há um quarto de século nós temos, né, uma ferramenta jurídica que pode trazer benefícios para toda a população, no sentido de preparar as nossas crianças. A palestrante que nos antecedeu aqui tocou bastante nesse ponto. Por quê? Porque, obviamente, que se a população não conhece, né, e não exercita a educação ambiental, nós vamos continuar tendo problema. Quer dizer, nós temos problemas básicos
muito assim, fortes na nossa sociedade. Falar em educação ambiental nos tempos atuais, quando nós temos uma legislação com mais de 25 anos, quer dizer, parece que é uma coisa... Não, mas é verdade, nós precisamos atualmente falar o que é óbvio, preventivo, né? Eu tenho dito isso também. O Brasil ele tem fama de não ser um país que previne, né? E a legislação ambiental é isso. Nós estivemos a semana passada num evento do IDPV na USP, né? Onde inclusive o ministro Alexandre de Moraes foi o homenageado, e quem fez a saudação da homenagem para ele foi o ministro, nosso querido presidente agora do STJ, né, o ministro Herman Benjamin, que é um cientista, né, da legislação ambiental. Ele é um dos precursores, um promotor de justiça, o que, aliás, salienta ainda mais a função na questão ambiental, nas ações que ele julga ambientais, né? E ele estava dizendo sobre isso, e todos acho que vão concordar comigo no que eu vou dizer. O Herman Benjamin saiu essa fala. Diariamente, quando você liga a Globo, a Record, diariamente, você vê lá, tem um acidente de trânsito, né? Aqui na rodovia Bandeirantes, está lá o helicóptero da Record, da Band, né? Noticiando sobre isso. Enquanto que, se for um incêndio, né? Ou um desmatamento, nós não temos essa notícia em tempo real. Então, tantos equipamentos que a gente sabe que hoje é suficiente para alertar e para que a autoridade, né, policial, aqueles órgãos que têm o poder de polícia, né, como CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, né, como a própria Polícia Civil, que investiga os crimes ambientais, você não tem essa notícia, né? Você não tem essa notícia. E hoje, se você entrar no Google Maps, você vê o quintal da sua casa, para quem mora em casa, né? Você vê a janela do seu prédio. Quer dizer, então, que todo mundo fica sabendo online os acontecimentos. Então, por que nós temos ainda tanto desmatamento, né? Por que nós temos tantas invasões às margens aí dos nossos recursos hídricos, né? Porque nós temos ainda empresas jogando seus dejetos nos córregos, ou seja, eu acho que é esse óbvio que é importante a gente ressaltar aqui num evento como esse, né, com várias mulheres lideranças que podem sim tomar providências e podem falar sobre isso diariamente no seu dia a dia e cobrar providências daqueles que têm o dever, a atribuição e a responsabilidade de tomar. Então, André, eu acho que para uma introdução aqui eu paro por aqui, que eu já estourei meu tempo. Doutora Rosa, muito obrigada, né? Acho que temos que falar o óbvio, né? Houve um movimento no Rio Grande do Sul, né? De justiça, de procurar a justiça. Infelizmente, a doutora Rosa nos trouxe aqui essa informação que acabou não vingando. Se não foi pela justiça dos homens, foi pela justiça da natureza, né? A natureza acabou se colocando no Rio Grande do Sul. E essa experiência jurídica da doutora Rosa dos tratados internacionais. Por que o mundo se reúne? Por que o mundo está preocupado com a questão climática, como é o caso da COP? Porque isso vai interferir na gente, na nossa vida, nossa qualidade de vida, nosso patrimônio dos animais, vai interferir no Homo sapiens, seja ele homem ou mulher. E que bom que a doutora Rosa, agradeça demais aí trazer essa experiência para a gente do direito ambiental, do direito internacional, e ela aproveitou para falar também do Rio Grande do Sul, que não tem como não mencionar nesse momento crítico que nós vivemos. E para falar sobre como a questão climática impacta nas cidades, como o clima impacta nas cidades, a gente convidou nossa pessoa conhecidíssima aqui em Campinas, Ana Ávila, que é pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp. Desde 2004, temos 20 anos aí de trabalho na área climática. Ela é graduada em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
e doutora em Engenharia Agrícola pela Unicamp. A doutora Ana Ávila é uma grande parceira da Prefeitura de Campinas e a gente não poderia deixá-la de agregar aqui nessa mesa de mulheres e do clima. E já passo a palavra para a doutora Ana nos contar um pouco essa sua experiência de pesquisadora da universidade na questão do clima. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia a todos presentes. Muito obrigada, Andréia, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Cumprimento a todas as minhas colegas aqui em nome da doutora Ramos. Um prazer muito grande estar aqui. Bom, a Andréia já me apresentou, sou gaúcha, né? E já vou puxar, mudar um pouquinho o rumo da minha fala sobre essa questão dos eventos extremos, né? E como que as mulheres são as que mais sofrem, né, os eventos extremos. Cientificamente comprovado, as mulheres sofrem mais, morrem e são mais impactadas. A exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né, a questão feminina nos abrigos, né, nos alojamentos, a questão das meninas, a questão da violência sexual, da falta de privacidade, né? Então, nós somos as mais impactadas. E, de forma geral, a gente vem notando, em termos globais, a questão da liderança feminina, né? Dessa necessidade de tomar essas iniciativas. As mulheres cuidam das crianças, cuidam dos idosos, ficam mais expostas, estão em casa, muitas vezes não recebem informação em tempo adequado que deveria para tomar as decisões, ou até mesmo ficam cuidando daquelas pessoas que dependem delas, e por isso sempre são as mais impactadas. Então, é uma questão assim que a gente não pode fechar mais os olhos. Nós estamos num momento crucial, né? O Rio Grande do Sul aí é um exemplo, mas nós temos também outros muito relevantes. Nós tivemos aqui em São Sebastião, em 2023, mais de 60 pessoas sofreram impacto, morreram em decorrência dos eventos extremos. Então, essas questões estão cada vez mais presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. O clima, ele está presente em tudo, né? Então, assim, eu tenho vários exemplos de iniciativas que participei, e da dificuldade, muitas vezes, que a gente tem do assunto, da palavra clima. Às vezes ela parece uma coisa tão distante da gente, né? A gente não se conecta a essa palavra, né? Ela parece alguma coisa meio... É isso, a gente não se sente nem... A gente não impacta e não é impactado pelo clima. Essa é uma percepção que muitas pessoas têm, e não são pessoas que não têm conhecimento algum, mas muitas, até professoras. Participei de alguns eventos e essa dificuldade de se inserir nesse contexto climático, né, de como que a gente sofre o impacto climático. E a gente, desde nossa roupa que a gente escolheu para sair hoje, né, hoje é o primeiro dia de inverno, então aqui nós temos uma região tropical, de clima seco, né, aqui no inverno, o verão chuvoso, nós estamos numa região já mais próxima, mais continental. Então, assim, como que é a nossa cidade, como é o clima, e como que a cidade vem, ao longo dos anos, né, vem sendo o meio, né, onde as pessoas escolheram para viver. A gente percebe o aumento da concentração da urbanização, e como que esse clima urbano vai se definindo, né, em função da estruturação da cidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade do porte de Campinas, ela tem uma característica que climática em função dessa estrutura, dessa própria dinâmica da cidade, pelo próprio tamanho da cidade, da urbanização, do tipo de construção, né? Um passo que se eu vou para uma cidade menor, né, uma cidade aí de 200, 300 mil habitantes, ela tem um impacto climático, né, em função dessa concentração da organização urbana, mas as cidades maiores, elas têm influenciam e são influenciadas mais diretamente. A gente tem as chamadas ilhas de calor, né? Então, se eu vou para o centro de Campinas, num dia quente, 2, 3 horas da tarde, eu tenho uma temperatura muito maior do que se eu for para um bosque, por exemplo, perto de uma área verde, de uma área com água, né? Então, eu tenho essa diferença dessa temperatura. E hoje nós temos cada vez mais, e é uma questão que veio, é uma novidade para nós aqui, porque o Brasil ele não tem tradicionalmente eventos extremos. A gente vem aprendendo com os desastres e sofrendo
essa mudança, e hoje é uma realidade aqui no nosso país. E o ano passado, o ano de 2023, em termos globais, saíram todos os relatórios da ONU, da Organização Meteorológica Mundial, enfim, que foi o ano mais quente da história, em termos médio, global. E nós aqui acompanhamos, Campinas acompanhou essa mudança. O ano de 2023 foi o ano mais quente ao longo de todo o ano. Agosto de 2023 tinha 33 graus de temperatura. Nunca antes tinha sido registrado um valor tão alto, né? Então, assim, as ondas de calor, né, que vem acontecendo, tivemos ao longo de todo 2023 o ano com mais ondas de calor, né? E além de tudo, as ilhas de calor, ou seja, além do clima em si estar mais quente, as cidades, as concentrações urbanas mais quentes. E como que a gente se expõe a tudo isso? O nosso sistema de transporte, nosso consumo de energia, né? Como que a estrutura da saúde também impacta, né? A gente sabe que o calor, né, essa variação térmica também, e a baixa umidade, acaba agravando a questão da saúde, sobretudo das crianças, dos idosos, que estão mais suscetíveis. Isso impacta a saúde pública, né? Então, como que nós estamos nos organizando para tudo isso, né? É uma transição, a gente já está nessa... o clima já não é mais o mesmo, cientificamente a gente não consegue o que a gente tinha aí há 10, 20 anos atrás. O CEPAG tem uma série histórica de mais de 30 anos, a temperatura em média aumentou 1,2 graus. A gente fala, mas um grau é muito pouco, mas a gente está falando em termos médios, né? Significa que se eu tiver 20 e 40, o valor médio, ele significa muito. Então, por exemplo, nós estamos agora no inverno, é um clima mais quente, né? Esperado, né? Um clima mais quente. E como que a gente se adapta, né? a essa questão toda? Como que a gente enfrenta tudo isso? E as cidades aí estão nos mostrando que existe essa questão do consumo de energia, do sistema de transporte, onde a gente vive, onde a gente concentra mais nos centros urbanos, né? Então, acho que vale esse alerta para a gente pensar de uma forma de nos estruturar para que a gente tenha, assim, uma maneira, né, de nos adaptar a tudo isso. Gosto também de ressaltar que nós estamos em Campinas, é uma cidade que vem se preparando muito em termos desses eventos, a gente vem acompanhando, né, a Defesa Civil, a Prefeitura, é uma situação assim, que nos deixa assim, felizes, né, e tranquilos em função de tudo isso que vem sendo feito e é claro, né, essa conscientização que nós precisamos ter, né, diferentemente do Rio Grande do Sul, que infelizmente não fez o dever de casa, né, isso sabe. Bom, não sei se eu acho que eu já estou encerrando meu tempo, então, esse bom evento a todos, estou à disposição. Muito obrigada, Ávila. Estamos esquentando, né? O planeta está esquentando, as cidades estão esquentando, e são dados científicos aqui trazidos generosamente pela Ávila, pela Unicamp, pelo CEPAG, pela academia, né? Vamos prestar atenção na ciência e como que a gente faz para dar o próximo passo, né? O próximo passo de educação climática e de resiliência. Quero agradecer o pessoal que, além de estar aqui todos na mesa, sentados nesse auditório, tem o pessoal que está online conosco, estamos gravando pelo YouTube da Seclimas, da Prefeitura de Campinas, então vai estar lá no YouTube, depois para quem perdeu vai poder acompanhar. Estamos ao vivo também pelo Instagram da Associação de Municípios e Meio Ambiente. Então, tem público presencial e temos público aí online. E eu quero agradecer mais, as pessoas estão chegando, estão se apresentando. Eu queria agradecer demais a presença da Luana Silva, advogada, e ela é vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas de Paulínia. Então, é muito importante tê-la aqui com a gente, né? Ter uma presença qualificada da sociedade e da área do direito aí, né? Que nos trouxe, além das demais que eu já nominei aqui anteriormente. Bom, pessoal, falamos da questão global, falamos do direito, falamos da tecnicidade do clima. E agora, como é que a gente dá o passo
da resiliência. Como é que as cidades se tornam mais resilientes frente ao clima, frente a uma adaptação necessariamente, né, do clima? E para isso, nós trouxemos aqui nossa queridíssima Jussara de Carvalho, que é engenheira química, mestre em saneamento hidráulico, doutora em governança da água, está lá há muito tempo na CEMIL, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na assessoria técnica, e também coordena o Programa Municípios Paulistas Resilientes e participa da coordenação do Plano Estadual da Adaptação da Resiliência. Mas eu vou me propor a falar um pouquinho mais da Jussara, porque esse também é um momento de encontros. A Jussara já foi presidente do ICLEI América Latina. O ICLEI é uma ONG internacional importantíssima para quem trabalha com cidades, além de já ter sido nossa presidente da ANAMA. Então ela tem sempre essa batalha, esse caminho na área ambiental, a gente não poderia deixar de nominá-la, até para a gente depois ter as trocas aqui com vocês que estão online e presencial aqui no nosso evento. Então, Jussara, por favor, nos explique um pouco, dê a receita de como os 5.570 municípios vão resolver essa questão do aquecimento de 1,2 do ano passado, que a Ana Dávila colocou, em 10 minutos, tá bom, gente? Você, por favor, diga rapidamente qual é a receita para as cidades se tornarem resilientes, que a gente vai seguir essa receita direitinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Mas, brincadeiras à parte, é o que todo mundo quer, né? É uma receita. Não faz a lição de casa, mas quer a receita agora. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, agradecer em nome da André esse convite. Campinas tem se tornado uma tradição de lançar movimentos novos e eles tomam corpo, né, Andréia? Então, eu espero que esse também tome corpo. Mulheres inspiram, eu acho que é muito importante a questão de colocar a mulher como agente atuante e ter este reconhecimento é muito importante, né? E vou falar um pouquinho mais disso agora nesses 10 minutos na receita. Queria cumprimentar aqui minhas colegas, então a Carla, a Ana, a Rosa, muito bom estar aqui nessa mesa também. E falar um pouco desse projeto que eu coordeno, que é o Municípios Paulistas Resilientes, no Governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. E esse projeto, ele começou em 2019, e ele parte de 2019, vamos resgatar um pouco das falas anteriores aqui. Hoje, acho que tem muito pouca gente questionando mudanças climáticas, né? Acho, porque deve ter gente ainda que não acredita e não concorda, o que é incrível, né? Mas, de qualquer maneira, já as nossas palestras ficaram um pouco diferentes, porque antes a gente tinha que ficar explicando tudo o que estava acontecendo para poder mostrar que de fato estavam acontecendo mudanças climáticas. Hoje não precisa mais, né? Todo mundo está vendo os resultados no Brasil inteiro e no mundo também, né? A professora acabou de dizer que 2023 foi o mais quente, e eu estava lendo que maio foi o mais quente. E se a gente for olhar na estrutura, a gente vai ver sempre que os últimos 10 anos são os mais quentes. Nós estamos esquentando, né? E mesmo aqui em São Paulo, a gente tem um mapeamento feito pelo INPE, que mostra que nós temos até 2050 uma possibilidade de aumento de até 6 graus. É muita coisa, né? Contando que a gente já está tendo temperaturas muito elevadas, né? 6 graus no norte de São Paulo, no noroeste, é bastante coisa, né? Bom, mas enfim, qual é o impacto que tudo isso traz para a gente? É o que nós estamos vendo, os eventos extremos. Isso já vem sendo falado desde a ECO 92, a conferência da ONU que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e que foi a primeira vez que o IPCC colocou esta preocupação do aquecimento global em função da atividade humana.
E de lá para cá, o IPCC só vem aprimorando, tendo cada vez mais cientistas trabalhando nesse tema ao longo do mundo, né, do globo, e vem aprimorando e lançando relatórios mostrando, e hoje não tem mais dúvidas, de que esse aquecimento ocorre em função do nosso modo de desenvolvimento, né, da nossa forma de desenvolvimento, que é atrelada muito a combustíveis fósseis, né? Então, a gente tem aí 1,2 graus, né, professora, a senhora falou. Em Paris, a gente acordou na Conferência de Paris que seria 1,5 graus até 2050, até 2030, se a gente fosse até 2 graus, né, o limite. Se a gente já está com 1,2, quer dizer, já extrapolamos isso, né? Como é que isso se reflete? Se reflete nas cidades da maneira como a gente tem visto e dessa forma tão triste que a gente viu no Rio Grande do Sul. E esse programa, Municípios Paulistas Resilientes, ele surgiu olhando para o compromisso que o Estado deve ter com os municípios de instrumentalizá-los para que eles possam identificar as suas vulnerabilidades e discutir e colocar em implementação, implementar ações que venham a diminuir esses impactos, né, os impactos que são causados por esses eventos. Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei boa, que é assim: eventos extremos são desastres naturais, esse termo também já está sendo questionado, desastres naturais agravados por ou omissão política ou uma má decisão política. E aí vem ao encontro do que a doutora Rosa estava falando, né, de ter tido já uma litigância em relação a tudo isso que a gente vem ouvindo há tanto tempo e que, de fato, muito pouco tem sido feito, né? Então, nós partimos nesse projeto para capacitar, primeiro, utilizar a rede de dados do Estado de São Paulo, que está bem atual, né, com os mapeamentos e tudo mais, colocar essa rede de dados à disposição dos municípios, capacitar os municípios em mudanças climáticas, adaptação climática, como que calcula um risco, como que identifica quais são as regiões mais vulneráveis, como que se chega ao risco e depois como priorizar esse risco e depois identificar medidas que possam fazer frente a esses riscos. De que maneira? Também com um eixo. Esse voltou. Tendo por eixo transversal, porque em 2019 a gente ainda não falava de justiça climática aqui no Brasil, mas a gente colocou como eixo transversal gênero e direitos humanos. Por que isso? Porque uma região, quando a gente fala que uma cidade ela é vulnerável a um risco climático, ela não é a cidade inteira. As mudanças climáticas não atingem da mesma forma toda a população, nem todo o mundo, nem toda a cidade, nem todo o país. Existe uma população que é mais atingida nesses eventos extremos. E essa população, já com os dados aqui que a professora trouxe, que é mais atingida são as mulheres, né, e são as pessoas mais vulnerabilizadas. Tem aí toda a interseção racial, de populações e comunidades tradicionais, né? Toda essa população que normalmente acaba sendo a mais afetada. Então, este recorte de fazer um estudo da cidade, onde ela tem maior vulnerabilidade e identificação, isso é muito importante. O IBGE já está apresentando dados desagregados de mulheres. Então, quantas mulheres tem numa determinada região, numa determinada situação. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de média, a gente está falando praticamente de ninguém, né? Se eu tenho 2 galinhas e a Andréa não tem nenhuma, a média vai dar que cada uma de nós tem uma e ela vai continuar sem nenhuma, né? Então,
Isso é muito importante, é saber quem são as pessoas que estão nessa região de vulnerabilidade e que tipo de ação tem que ser tomada para modificar esta situação. Isso é muito importante para estudar. E aí, com esse projeto, a gente trabalhou então numa capacitação para 13 municípios do estado de São Paulo, considerando uma diversidade muito grande, municípios bem grandes, municípios pequenos, municípios com alta capacidade de adaptação, municípios com baixa capacidade de adaptação, e desses 13, 10 chegaram até o final. A gente fez a capacitação tanto para utilizar esse banco de dados, como para analisar risco, chegar em medidas prioritárias, fazer projetos e fazer um plano de adaptação climática. Isso é muito importante. Agora, nós temos um projeto de lei que foi aprovado no Senado, que é o 4129, da Tabata Amaral, que traz diretrizes e obriga a todos os níveis de governo a ter um plano de adaptação climática, porque essa exigência não existe, né? No estado de São Paulo, a partir desse projeto que nós fizemos, entrou no município Verde Azul como uma exigência. Então, que o município esteja se preparando para esse momento. Nós estamos vivendo um novo normal. Não dá mais para a gente olhar para essas situações da mesma forma que nós olhamos até agora. Nós temos que ver o que é que a gente precisa no município, o que é mais crítico, para cuidar. Essa é uma responsabilidade pública. Nós temos que fazer isso. E entendendo essa responsabilidade pública, que o Estado de São Paulo, então, fez essa capacitação e agora, nesse exato momento, nós estamos transformando num EAD essa experiência, esse projeto. Nós fizemos em parceria com o governo alemão, por ser o nosso parceiro comum entre o governo federal, o governo estadual e a GZ, essa experiência, então, também foi adotada pelo governo federal, que vai transformar esse módulo de 13 municípios que nós fizemos, vai ser trabalhado com 260 municípios, envolvendo os estados diretamente. E o nosso, que nós estamos transformando num EAD, vai ser não mais só para o estado de São Paulo, mas vai ser para todo o Brasil. Então, essa capacitação à distância, que foi testada, porque nós trabalhamos com municípios e trabalhamos com uma região, a região mais crítica, ou uma das mais críticas que nós temos em São Paulo, que é a Baixada Santista. Então, nós desenvolvemos esse trabalho, foi 1 ano e meio, e agora a gente está, neste momento, transformando no EAD. Os municípios tiveram bastante dificuldade, a gente sabe que é difícil ter áreas, alguns mais, alguns menos, mas em geral é difícil ter pessoas devotadas especificamente para a área ambiental nos municípios, quanto menor, mais difícil, mas mesmo assim nós tivemos uma mobilizadora nesse curso que foi sensacional, porque ela ligava assim: Andréia, você está atrasada porque você não vem na capacitação? O que está acontecendo? Se tem algum problema, posso ajudar? Então, foi uma instância intermediária que a gente conseguiu criar de confiança. Então, ela conseguia obter da pessoa o real motivo por que ela não estava indo, e se fosse alguma coisa que a gente poderia fazer, a gente fazia. Então, isso foi muito interessante, uma experiência muito grande, e eu tenho a certeza de que este é o caminho. Nós temos que trabalhar para ter municípios cada vez mais resilientes. O problema que a gente tem, André, e você sabe disso, é que normalmente a gente desenvolve esses projetos, esses planos, e eles não viram prioridade. Então, a gente tem, muitos municípios, inclusive, tem plano municipal de redução de riscos, que a Defesa Civil faz. A Defesa Civil no estado de São Paulo tem um trabalho maravilhoso. Nós temos mapeado pela própria CENIL, na minha secretaria, o IPT, junto com a Defesa Civil, as áreas mais críticas do estado de São Paulo. Você sabe quantas casas são, onde estão, qual é o tipo de risco que elas correm e tudo mais. Mas, em geral, isso acaba não entrando como prioridade no plano de governo de desenvolvimento do município. Então, nós temos que ter cada vez mais uma capacidade de cobrar.
A gente precisa saber se existe o instrumento ou não, e isso é muito importante. Eu acho que as mulheres participando mais ativamente nisso, a gente tem condição de transformar isso cada vez numa onda maior, né, que é dar conhecimento, dar transparência para que a população saiba pedir e cobrar. Ninguém no Rio Grande do Sul acho que sabia que já existia uma lei, né, de mudanças climáticas, um plano de adaptação, que estava na gaveta, né? Então isso é importante, muitos municípios têm ou trabalham nisso e depois isso fica esquecido. Nós não podemos mais esquecer deste assunto. Agora, daqui para frente, a gente não tem mais espaço para ficar desperdiçando, vamos dizer assim, né? Então, acho que é isso, rapidamente, né, André? A receita está dada. Muito bem. Essa receita de bolo é boa mesmo, hein, pessoal? E a Jussara trouxe a questão do planejamento estadual, regional, mas apesar de tudo isso, o Estado de São Paulo hoje conta com 3 planos de ação climática aprovados. Santos, São Paulo e agora Campinas. A doutora Rosa, lá pela Comissão de Meio Ambiente, fez um café da manhã essa semana justamente para a gente debater por que só 3 cidades, né? Afinal de contas, o Estado de São Paulo tem mais de 600 municípios. Por que a agenda climática não está ainda inserida nas ações governamentais locais? Acho que essa é uma questão. Mas muita gente está se preocupando com isso. Todas nós que estamos aqui estamos batalhando para uma agenda climática, senão essa mesa nem chamaria Mulheres e a Pauta Climática. O fato é que, só para vocês terem uma ideia, a ANAMA está fazendo uma parceria com a Escola Superior do Ministério Público para capacitar fiscais e guardas municipais do Estado de São Paulo, e nós vamos abrir para o Brasil inteiro. Você sabe o que é a coordenação da Escola Superior? Eu sou coordenadora pedagógica desse curso. Sabe o que eles nos pediram? Que os fiscais conhecessem a pauta climática. Quem está lá em campo, quem tem que agir, tem que conhecer a pauta climática. E o que a gente quer? Que isso se espraie para políticas públicas e privadas e para o nosso dia a dia. Porque senão fica só no papel engavetado, como a Jussara deixou claro. Nós não queremos que se engavete, nós queremos que se implementem todas as formas que a gente pode ter, iniciativa privada, sociedade, escola, casa, na área doméstica, como a gente internaliza o clima na nossa agenda. Não é nem mais a questão ambiental, é a questão climática, que ela é mais transversal. E para isso, pessoal, nós convidamos a representante de Campinas, a Carla Carmanieri, que é engenheira ambiental do Departamento de Licenciamento da Secretaria do Clima. Ela é formada por engenharia, pela Unesp, de Presidente Prudente, tem 15 anos aí na área de licenciamento ambiental, no qual eu tenho orgulho enorme de trabalhar com ela. Inclusive, gente, a Carla é uma das professoras mais aplaudidas do nosso curso de licenciamento ambiental da ANAMA. A aula dela é uma das aulas que faz mais sucesso, ela é muito atuante na área de licenciamento ambiental, de atividades poluidoras. E por que ela está aqui? Não é só pelo licenciamento. Ela participou da elaboração do primeiro inventário de emissões de gás de efeito estufa da região metropolitana de Campinas, integra a elaboração do PLAC, assim como tem uma mesa aqui, nossos colegas servidores da Prefeitura que também participaram, como é o caso do Mário Jorge, como é o caso da Heloísa Fava Fagundes, nossa coordenadora de fiscalização ambiental. E a Carla não veio sozinha, não. Ela trouxe toda a equipe para qualificar o debate aqui, porque não é um assunto fácil, é um assunto transdisciplinar, envolve várias áreas, transporte, habitação, educação, saúde, nem vou falar tantas, mas qual é a missão da Carla aqui que a gente pediu para ela? Falar como é que Campinas está seguindo essa linha de implementação da pauta climática. Carla, então, seja muito bem-vinda. Por favor, conte aí pra gente essa agenda de Campinas. Bom dia a todas e todos. Agora vamos trocar. Bom dia a todas e todos.
É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e que bom que os eventos presenciais, né? Hoje eu conversei com várias mulheres e falei, nossa, eu te sigo nas redes sociais, acompanho o trabalho, a gente já conversou várias vezes por agendas, por encontros virtuais, mas é sempre bom esse contato, né? Presencial, né? Essa troca de experiências, essas conversas, acho que torna tudo o processo mais acolhedor, mais íntimo. Então é um prazer estar aqui, várias pessoas aqui na plateia, principalmente mulheres. Eu já conhecia no meio virtual, foi um prazer conhecer aqui também presencialmente hoje. Andréia, muito obrigada pela apresentação e eu vou falar um pouquinho. Hoje nós estamos vivendo na nossa secretaria, né, que hoje chama Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, trazendo aí o clima como protagonista, sim, das nossas ações, porque é nesse caminho que a gente quer seguir agora, de incorporar a lente climática em todas as políticas públicas, né, do nosso município e depois de todos os que as amigas aqui compartilharam como esse tema ele é importante e como é urgente, né? A gente não tem mais tempo a perder. E Campinas vem percorrido aí uma trajetória, um caminho nessa área climática aí, que já faz mais ou menos quase uma década, quase 10 anos aí que a gente tem assumido compromissos e aderido a acordos internacionais, estaduais, visando aí a redução das emissões dos gases de efeito estufa e também para as questões de resiliência, né? Nós temos aqui a Elo, que é nossa amiga que participa também, do Brasil, né, em 2022, então a gente tem um trabalho memorável da Defesa Civil nesse enfrentamento das mudanças climáticas para aumentar a resiliência da nossa cidade. E nós, como Secretaria do Clima, hoje, né, estamos puxando esse assunto também, buscando aí ações integradas com as outras secretarias, porque, dado esse histórico aí de quase 10 anos do nosso caminho que nós trilhamos na agenda climática, a gente foi percebendo que muito já é feito. Nós já temos muitas ações climáticas em andamento, né, realizadas pelas outras secretarias, só que precisava que essas ações elas fossem integradas, elas fossem sistematizadas no plano, pensando aí numa ação climática integrada, porque é muito importante, a gente não tem como fazer isso sozinho. Até a gente, como Secretaria do Clima e de Meio Ambiente, tem muitas ações que fogem da nossa competência. Tem ações relacionadas a transporte, com a saúde, de saneamento, então é muito importante essa integração. Então a gente buscou isso, uma abordagem de ação climática integrada, então é um trabalho que transcende a Secretaria do Clima, ela abrange aí, contou com a participação de mais de 14 secretarias e instituições, né, autarquias do Poder Municipal, com a sociedade civil também. A gente quer trazer a sociedade civil, a gente quer escutá-los, a gente quer que eles participem de todos os processos, tanto na elaboração das ações e principalmente na implementação das ações. Aquela, não fale de mim sem mim, né? Não fale da gente sem a gente. Então a gente quer que essas... Nada sobre a gente sem a gente. Isso, eu gosto muito disso, Jussara. Eu acho que a gente tem trabalhado e pensado muito nessa linha para trazer a sociedade civil, trazer o terceiro setor, a iniciativa privada também, para fortalecer as nossas ações e que elas sejam integradas, sistematizadas e pensando aí no desenvolvimento de baixo carbono, tornar o nosso município mais resiliente e considerando também a justiça climática, né? Que é muito importante isso, a gente não pode esquecer, as mudanças climáticas vão afetar todo mundo, mas não é da mesma forma, né? A população mais vulnerável, que já é socialmente mais vulnerável, as mulheres aqui, como foi falado também, a gente precisa dar um olhar, uma atenção especial a eles, dar condições para que eles, de forma equitativa, consigam enfrentar esses impactos. Então, é um momento de muita festa, alegria, porque a gente está num trabalho aí no último ano, que é para a elaboração desse plano local de ação climática, que ele tem 6 documentos, né, de 6 estudos específicos, que vão aí desde a revisão do nosso inventário de gases de efeito estufa, que o primeiro foi feito no ano base lá de 2016, inclusive foi um inventário que foi a nível metropolitano, ele
foi a nível da região metropolitana de Campinas, então ele foi esse desenho, esse retrato das emissões também dos 20 municípios da nossa região metropolitana, então foi além de Campinas, né, e a gente já pensou em incentivar esses municípios também, né, para eles incorporarem também essas questões climáticas nas suas políticas públicas também. Então agora recentemente nós fizemos a revisão dos inventários, então calculamos as emissões para os anos de 2019, 2020, 2021 e Campinas tem um retrato de emissões bem característicos do seu porte de grande município, né? Então a gente emite aí no último inventário, né, de 2021, 3,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente, com destaque aí para o setor de transportes, né, que representa 60% das nossas emissões. E lembrando aí que desse quantitativo das emissões de transporte, mais da metade é representativa pelo transporte aéreo, né? Porque temos aqui aeroportos importantes como o de Viracopos, dos Amarais. E desse processo também de entender quais são os setores que mais contribuem para as nossas emissões, para a gente focar as ações de mitigação, né? Então é muito importante essa questão, atualização dos inventários para a gente entender, estamos diminuindo, estamos aumentando as emissões, qual setor precisamos focar e direcionar os nossos esforços, né? Então o transporte aí é um setor que representa muito significativamente as nossas emissões e nós também, de forma bem vamos dizer assim, ousada, ambiciosa, atualizamos as nossas metas também, né? Porque assim, quando você faz o inventário de emissões, você também tem, até de acordo com os compromissos internacionais que nós assumimos, de net zero, né? De zerar as emissões líquidas até 2050. Então aí nós temos esse compromisso, não basta só quantificar as emissões, a gente também tem que ter um planejamento para reduzi-las. E a gente fez aí, são metas bem ambiciosas, mas a gente entende que é preciso, não dá mais para brincar, tem que ser ambicioso mesmo, porque esforços têm que ser direcionados, tem que ser prioritária, né, a ação climática. Então nós estamos prevendo aí para 2050 a redução de 80% das nossas emissões, considerando o ano base de 2016, né? 80%, porque 20% a gente entendeu que são emissões residuais que por algum motivo elas não podem ser mitigadas. E nessa linha também da redução das emissões de gás de efeito estufa, a gente também tem depois as questões de adaptação e resiliência, né? Então, para isso também a gente fez um diagnóstico, fez um estudo de avaliação dos riscos climáticos, e teve a participação da doutora Ana, do CEPAGRE, do IPT também, então foram importantes colaboradores e apoiadores técnicos desse estudo que nós fizemos, que de forma regionalizada, a nível de território, nós identificamos regiões de alto, baixo risco climático, né? Então nós mapeamos aí os riscos climáticos de inundação, de deslizamento de terra, de dengue e de ondas de calor, inundação, exatamente. E aí nós identificamos quais são as áreas aí que tem esse risco climático, que é onde nós devemos concentrar nossos esforços agora com ações efetivas de adaptação e resiliência. Então, nosso plano local de ação climática vai ser lançado semana que vem, dia 27 de junho, e ele é um plano que conta com 20 ações, com 96 subações, todas essas subações com metas, com prazos a serem cumpridos, linkando aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável, indicando aí quais são as secretarias que participam da implementação daquela ação, quais secretarias são as líderes na implementação daquela ação, e também a gente colocou para todos o cumprimento das ações, a implementação das ações, considerando 2 princípios, que é o da justiça climática. Então, todas as nossas ações vão considerar as questões de justiça climática e de saúde única, que é um conceito também que a ONU, que a nossa Defesa Civil aqui tem implementado, tem priorizado, que é esse conceito integrador de saúde humana, saúde animal e meio ambiente. E
Eu acho que eu vou deixar para depois no debate falar algumas ações. Tem um tempo ainda, Andréia, como que tá? Tem um tempinho, eu vou fazer um pedido especial. Conte uma ação do plano, só para as pessoas terem noção de como ele vai se materializar. Tá. Deixa eu explicar só os eixos que faltou também. Né? Então, nós temos esse plano, então são 20 ações, 95 subações, divididas em 5 eixos estratégicos. Então, nós escolhemos aí eixos importantes, tanto para a redução das emissões de gás de efeito estufa, tanto para adaptação e resiliência também. Então, nós temos o eixo de energia, que a gente busca aí uma energia mais eficiente, um aproveitamento energético, uma eficiência energética. Também buscamos aí nesse eixo ações, buscando as habitações de interesse social, então dar esse olhar para a população mais vulnerável, possibilitar que as habitações deles também tenham essas questões de eficiência energética, de uma energia mais renovável. E depois a gente tem o eixo de saneamento, buscando aí um saneamento mais resiliente. Temos o eixo também de mobilidade urbana, que contempla aí as ações de transporte, visando um transporte aí cada vez de baixo carbono, com tecnologias que vai garantir menos emissões, né? Até essa questão da transição energética também, né? Para o transporte público, a eletrificação dos nossos ônibus. A gente tem um eixo também para desenvolvimento urbano e rural inteligente, que aí a gente visa incorporar as soluções baseadas na natureza, esses conceitos também de sistemas alimentares, ações relacionadas a todo o processo também de recuperação ambiental, dos parques lineares, né, que são as soluções baseadas na natureza, nos corredores ecológicos. E depois a gente tem um eixo também que é de educação climática, de resiliência e integração, que aí nesse eixo a gente coloca ações até relacionadas à prevenção de doenças relacionadas, né, às mudanças climáticas, um programa de educação ambiental climático mais voltado para o clima, para as escolas e para as comunidades escolares, e toda essa questão da resiliência com esse trabalho já memorável da Defesa Civil, principalmente aí em operações importantes como a de estiagem e verão, que é para as secas e para as épocas de maior pluviosidade, né? Maior precipitação. E a ação, não esqueci da ação, André, tem muitas ações importantes, como de transporte que eu citei, que é o nosso setor aí com as maiores emissões. Eu vou citar uma agora de transporte. Recentemente Campinas foi contemplada com financiamento que é via governo federal, que é do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, que ela vai conseguir comprar 256 ônibus elétricos para adicionar na nossa frota de transporte público, né? Então, é uma ação aí importante que vai contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Bom, Carla, de fato, né, não dá para a gente explicitar todas as ações, né, climáticas de Campinas, mas é interessante saber que há a necessária corrida de como que a Prefeitura, de forma transversal, em todas as áreas, de fato vai abraçar essas ações com a lente climática. Mas não é só isso, né, cara? Precisa estar no plano diretor, precisa estar na regulação urbanística, precisa estar na cabeça e, como nós somos mulheres, no coração de todo mundo. Isso precisa ser uma pauta da nossa resiliência, da nossa sobrevivência. Então, não é apenas uma burocracia, é uma efetivação. Vocês acreditam que já são meio-dia? Puxa vida, passou muito rápido. A gente tinha se comprometido aí a ter uma mesa até meio-dia. Nossas palestrantes, muitas são de fora. Tem muita gente que veio de Osasco, de Águas de Lindóia, de São Paulo, de várias regiões aqui nos prestigiar. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar a Kathleen Taborda para fazer aí uma fala final, junto comigo, Kathleen, porque, gente, a gente tem muito que agradecer a presença das nossas convidadas, mas também agradecer a recepção da Kathleen, né, que promoveu, que organizou toda essa infraestrutura que a gente teve para estar aqui. Mulheres Inspiram, então, está de parabéns. Verdade, não é, gente? Palmas para nossas palestrantes. Como
todas têm compromisso no final da tarde, muitas vão pegar a estrada, a gente, assim que a Catherine entrar, a gente abre aí para 2 ou 3 perguntas ou 2 ou 3 impressões e a gente encerra o evento, até por respeito ao horário de todo mundo, né, gente? Obrigada pela presença de todos vocês aqui mais uma vez. Eu quero agradecer imensamente. Conheci hoje pessoalmente mulheres incríveis, inspiradoras. Vocês estão de parabéns. Trazer esse tipo de evento para o movimento faz total sentido. Não sei se vocês viram um bebê bochichudo, cabeludo por aí. É a minha filha e eu quero deixar um legado, um bom exemplo de um futuro próspero e que a gente possa desfrutar disso tudo. E a nova geração está aí, né? E aí a gente pensar que as mudanças climáticas, até mesmo a fala que a Maria Luísa trouxe antes de vocês, que são o gerenciamento de resíduos, são tão importantes para que a gente possa deixar um ambiente bom para essas novas gerações. A gente sabe que a tecnologia, a inovação está aí e essa geração é dessas novas eras, né? Desses conteúdos dinâmicos. E eu quando criamos, né, esse evento, trazer essa pauta, eu acho que fez total sentido e encavalou certinho, né? Gerenciamento de resíduos e, na sequência, as mudanças climáticas. Então, eu quero agradecer imensamente. Temos aqui representantes de Valinhos, Paulínia, Campinas. Temos muitas representantes, eu estou conhecendo muitas hoje pessoalmente. Então, fico muito feliz, imensamente agradecida por conta da recepção de vocês quanto ao nosso evento e que espero que esse evento tenha sido de acordo com o que vocês imaginavam. Eu trago aqui, né, a Andréia trouxe o Fórum Brasil de Gestão Ambiental como um dos nossos apoiadores, a ANAMA, e eu falo que graças à ANAMA, ao Fórum Brasil de Gestão Ambiental, isso me trouxe bons frutos. Eu sou da área ambiental, acabei migrando para a área de construção civil, me apaixonei pela arquitetura, pelo design. E aí na pandemia a gente viu mulheres em constante mudanças e evoluções, porque estamos todos em constante evolução, mas vimos ali mulheres passando por momentos muito difíceis. Foi aí que o M Inspiram, que é o movimento Inspiram, trouxe mulheres para divulgar o que elas estavam fazendo naquele momento. E o Fórum Brasil de Gestão Ambiental não me trouxe apenas o M Inspiram, me trouxe um belo casamento, uma bela filha e amigos, né? Do William, meu esposo, que está aí também, a Lu. Então, me trouxe muitos frutos e eu sou muito grata. Então, cuidar do meio ambiente é uma pauta importantíssima e faz parte da minha rede não só de mulheres, mas familiar. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. É uma honra, é um prazer. Convido vocês a estarem falando conosco ali no podcast, rapidinho. Quero poder ter um material vasto de vocês. E, Andréia, obrigada por topar estar comigo. Tudo nosso, né? Está aberto para as perguntas, né? Vamos lá. Então, gente, olha, eu sei que sou meio-dia, mas então eu vou abrir rapidamente para quem tiver, parece que a Raquel Baracá, né? Já está pré-inscrita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar preferência para quem não falou na segunda mesa, tá? Na primeira mesa, tá bom? Quem não falou na primeira mesa, só para a gente poder ter uma democracia. 1, 2, 3, 4. Gente, 4, pode ser? Aí a gente já fecha e já faz uma intervenção. Então vamos lá, Raquel, eu vou te passar a palavra. Então, vou pedir brevidade, até para a gente poder aí ter o tempo. Oi, tudo bem? Não queria jogar um balde de água fria em vocês, mas eu estou na Unicamp, fiz pós-doc na engenharia agrícola, fiquei 20 anos lá com a professora Irenilson, você deve conhecê-la, e a minha área é lei do animal que vai para baixo. Eu tentei colocar essa legislação, falei com políticos, só recebi mensagem automática,
Eu fiquei nesse romantismo com a pesquisa aí por anos, dei aula na faculdade, decepcionei, nem estou mais na área. Olha lá a minha tese, coitadinha, jogaram, né? Fiz até aplicativo para produtor rural. Eu sei que não tem a ver com problema climático, mas tem. Né? Me enfiei lá naquelas fazendas no meião do Brasil, esse com o meu jeitão tudo patricinha, tive que colocar o pé na lama e vi que os caras não cuidam dos animais, não estão nem aí, são fazendeiros, o Brasil é coronelista. São eles que mandam no país, eles andavam com um facão enorme, diziam, menina, você é o que, advogada? Então, mas eu não vou mudar nada aqui. Tacavam fogo nas fazendas sem nenhuma preocupação. Então é muito difícil, é tudo muito lindo, mas eu queria saber, até mesmo com legislação, fiquei encantada com o que vocês disseram. Na minha época de faculdade eu também me encantei, mas, o que faremos, né, com esses mandantes todos e nós mulheres assim, pequititinha, como é que a gente chega lá, né? Então, essa é a minha questão, né, porque eu trabalhei 20 anos aí, me encantei, e eu não sei, né, o que vai ser, né? Mas é isso. Obrigada. Maravilha. Quero então outra contribuição do clima e da fauna. Então, a gente faz um bem bolado aí com as considerações e as perguntas. Já vou passar então a palavra para a Patrícia fazer a pergunta dela. Bom dia a todas, eu sou bióloga, Patrícia Kifuri, fiz doutorado em oceanografia, estava me desanimando ano passado com a área ambiental, estava muito triste porque é muito difícil, eu acho bem difícil conseguir as coisas. Mas a minha dúvida principal, porque assim, eu amo caminhar, eu ando por São Paulo inteira, eu ando quilômetros a pé, e o que eu vejo, a construção civil. A gente está pensando muito no ar, nas emissões. Eu acho que a gente não está pensando na permeabilização do solo, né? Então, a construção civil, ela está destruindo, assim, o meu bairro, pelo menos, Pompeia, Vila Leopoldina. E eu acho que a gente poderia, se tivesse condições na legislação ambiental, na legislação, né, de maneira geral, colocar uma lei para a construção civil, né? Por mais que eu tenha um entendimento que não vai cortar uma árvore, não vai fazer alguma coisa, o impacto na parte ambiental, mas ele está impactando solo e água, a gente pensar assim, mais áreas permeáveis, calçada verde, né? Meu Deus, outro dia eles estavam reformando uma calçada, eu quase cheguei para o pessoal e falei assim, pelo amor de Deus, para, né? Coloca um piso drenante. Então, eu acho que a gente pode pensar mais nisso, porque essa questão do clima, eu acho que a impermeabilização do solo, topo de morro, nas estradas, que eu já comentei com a Andréia, né, as indústrias estão ampliando as suas empresas. E eu voltava de Campinas, que eu trabalhei em Campinas um tempo, tinha incêndio no caminho, eu parava no pedágio, avisava o pedágio, eles ignoravam. Depois de um tempo, a Leroy Merlin, no topo de morro construído, tem uma construção enorme dela, fora as outras empresas, loteamentos industriais, nessas áreas onde pegaram fogo nos anos anteriores. Então, eu acho que a gente poderia pensar um pouco nisso. Eu acho que a mulher tem força, a gente consegue, né? E eu acho que a gente poderia pensar um pouco nisso, nessa parte da base, o solo. Ele está sendo impermeabilizado em vastas áreas e eu acho que isso vai impactar muito o clima também. Porque a gente tem a questão a impermeabilização, esse escoamento urbano vai para os rios, para as drenagens, aquecendo e acidificando os mares e os rios. E aí a gente muda a corrente marinha e a gente acaba mudando o clima também. Então, só essa minha sugestão aqui. Obrigada. Obrigada. Você sabe que a Patrícia já foi nossa palestrante lá no evento da Nama Mulheres, no Fórum Brasil de Gestão Ambiental em Serra Negra. Então, ela compartilhou junto com a Andréia Dadal, inclusive, que esteve lá com a gente. Traval também, entre outras, a Elza também lá, enfim, gente, é uma sinergia. Pena que a gente tem pouco tempo, mas vamos passar a palavra aqui para a Gabriela, que
quer fazer uma pergunta aí para Campinas. Vamos ver qual é a pergunta da Gabriela. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo e todas as falas. É realmente muito inspirador estar na presença de tantas mulheres, com tantas forças, tanta diversidade. É muito inspirador mesmo estar aqui na presença de todas vocês. Então, obrigada pela realização do evento. Realmente é um evento muito importante, que vai agregar com certeza. Todo mundo aqui vai sair com muita coisa na cabeça, com certeza, né? No caso, eu sou engenheira ambiental, estou indo para o 6º ano de veganismo também, trabalho com consultoria ambiental, então até por conta do veganismo, eu vou só pontuar a questão que sim, a agropecuária tem toda uma questão envolvendo mudanças climáticas, então é realmente muito importante falar disso sim, né? Mas a minha pergunta agora, na verdade, é com relação ao plano local de mudanças climáticas, mudança do clima, que no caso ele já foi publicado numa versão preliminar, né? E realmente é muito interessante, né? Quem for aqui de Campinas, e até quem não for, fica o convite, estendo o convite que foi também já dado, né? De parar para ler um pouquinho, para observar e entender justamente qual é esse cenário de emissões, o cenário das metas que foram estabelecidas aqui, que realmente são muito ambiciosas. Então, realmente é muito bom ver isso acontecendo, né? Ver que existem essas metas e existem também as ações que estão sendo pretendidas de serem feitas para justamente alcançar essas metas até 2050. E é justamente perante isso que eu tenho uma dúvida, porque no caso, lá consta mesmo que o setor de transportes é responsável por 60% das emissões, né, como você comentou. Só que dentro desses 60% existem as divisões, né? E pelo que eu vi, 45% aí é voltado para a questão do transporte público, e isso é o que você já comentou de uma das ações que serão feitas, né? E lá tem várias outras envolvendo justamente esse setor, então é muito bacana mesmo estar vendo isso. Só que também tem um ponto relacionado ao aeroporto, que a gente tem um aeroporto aqui que é responsável por 50% ou 55%, agora 50% das emissões. Daí eu queria só entender se existem ações, como vai ser esse envolvimento, porque justamente, né, é um setor aí que tem uma responsabilidade, e eu queria ouvir um pouquinho, se for possível, né, considerando o tempo aí, de como será feito esse envolvimento para que haja o atendimento da meta. É isso. Bom, pessoal, já vou passar então para vocês responderem as nossas perguntas. Gente, depois que terminar aqui, a gente vai tirar uma super foto entre mulheres, né? A gente vai tirar uma super foto aqui com quem está, que eu acho que é importante a gente registrar um momento, mas passo aí a resposta das nossas convidadas e já aproveito para pedir para fazer sua consideração final, sua impressão do evento, enfim. E, gente, não se preocupem, esse é o primeiro evento feminino e vai ter mais, viu, Jussara? Pode ficar tranquila que vamos dar vozes e vamos dar fala e espaço para todo mundo aqui. Acho que é importante a gente estar sempre se mobilizando para cuidar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta, evidentemente. Então, por favor, quer começar, Carla, você então? André, acho que tinha mais uma amiga que tinha Tinha mais alguém? Você quer deixar ela fazer Bom, vamos lá, a gente vamos vai lá. responder tudo junto, né? Bom dia a todas. E aí, primeiramente, agradecer. Eu sempre faço questão de estar em lugares de mulheres que nos inspiram. E não conhecia muito a fundo o trabalho. Eu venho a convite da Carla para entender um pouquinho mais. E vou trazer um olhar aqui de uma pessoa que não é técnica no assunto. Então, eu até fiz questão de falar por isso. Eu sou a Ariana Paula, sou professora de educação infantil na rede municipal de Campinas. Minha filha é bióloga de formação, está fazendo mestrado, estava nessa situação que foi acometida em Porto Alegre. Então, aí a gente vive aquilo de uma outra maneira, num olhar de uma pessoa que sabe dessa situação, diz que sabe já há muito tempo, que a gente precisa, que o governo e as pessoas precisam ter uma ação, mas que quando toca na gente de uma outra maneira, quando é com algum ente nosso, a gente sente na pele que discurso só não dá. E aí eu estou falando como uma pessoa até da sociedade civil, tá?
A Carla, ela fez uma fala que eu estava pensando aqui, como que a gente pode trazer essas impressões, e que veio ao encontro. Eu já conversei com ela sobre isso, e provavelmente vocês já conversaram com outras pessoas sobre isso, da importância da gente fazer esse trabalho na base, na educação infantil, que é onde eu represento. Que até quando a gente vai ficar falando sobre a transformação de consciência de adultos que já vem de uma educação que não existe quando a gente fala de educação ambiental. E com muita humildade eu digo que a educação que eu recebi é de cuidar da plantinha, são coisas básicas, e é muito mais profundo que isso. Então eu acho que parabéns pelo trabalho de vocês. Aqui em Campinas a gente tem uma Secretaria Municipal da Educação com uma possibilidade grandiosa de fazer um investimento muito maior do que a população merece em relação às escolas. Vamos materializar, vamos colocar esses ônibus para os transportes das crianças, porque nós temos uma frota grande que atende os transportes das crianças, e aí quando a gente fala de um ônibus elétrico, eles não sabem nem o que é. E aí eu sei que não depende só de você, mas fica aqui a minha deixa, que é um compromisso que a educação tem que ter, para de fato a gente ver transformação futuramente. Obrigada. Educadora de crianças, mas preocupada com a educação de nós, que já passamos dos 18 anos, né? Muito obrigada pela sua fala, querida. Então, vamos lá com essas 4 perguntas. Carla, por favor. Mulheres, vocês vão me ajudar com os nomes, porque eu acho que eu não vou lembrar mais. Mas, assim, só começar a minha fala, que vocês trouxeram aí questões de desânimo na pauta ambiental, e eu entendo muito vocês. Eu já sou engenheira ambiental, trabalho na prefeitura, e a gente sabe como é difícil, como que em alguns momentos acontece aquele desânimo, né? Meus amigos aqui, o Mário, sempre, ele até fala também que eu tenho essa visão um pouco romântica, mas ele sempre fica me animando também, assim, não vamos desanimar, vamos confiar nos nossos ideais, e até esse plano mesmo, que há um ano a gente está trabalhando, é muito, muito por ideais, porque a equipe praticamente absorveu demandas que são além das suas demandas ordinárias. Todos os membros da nossa equipe que elaboraram o plano local de ação climática, que a gente chama carinhosamente de PLAC, elas têm outras funções na prefeitura, mas assim, como elas têm atividades relacionadas a essas questões, eu e o Mário mesmo, pelo licenciamento de atividades industriais, a gente acabou entrando também nesse planejamento climático, e nós gostamos muito, e virou assim o ideal, e só que é muito difícil. Então eu entendo vocês, esses momentos de desânimo acontecem mesmo, mas não vamos desanimar, que a gente precisa, é um trabalho árduo mesmo, de formiguinha, mas que a gente não pode desistir, exatamente. E a amiga que falou sobre a Patrícia, nossa Patrícia, perfeita a sua pergunta, essa preocupação com a permeabilidade do solo, ela está bem evidente no nosso plano, principalmente naquele eixo que eu falei que visa um planejamento urbano e rural mais inteligente e resiliente às mudanças climáticas. Então, quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, a gente traz isso, a natureza novamente a ser incorporada no planejamento das cidades, né? Porque em algum momento elas foram esquecidas, aquele momento de expansão urbana, sem planejamento, desordenada, ela foi esquecida, mas hoje a gente retorna elas, porque elas têm as soluções, né? A natureza sempre tem a solução. Então a gente prevê aí a implementação, o fomento, né? Porque a gente já tem um programa de parques lineares, a gente também tem ações relacionadas à implementação de jardins de chuva também na cidade. Então a gente já tem avançado, mas a gente quer fomentar mais ainda essas questões de soluções baseadas na natureza, para que elas sejam incorporadas em todas as secretarias também, né? E a gente prevê até ações no plano de capacitação dos servidores públicos das outras secretarias, para cada vez mais internalizar isso nos projetos, nas obras municipais, né? Essa questão de implementar soluções baseadas na natureza para aumentar a permeabilidade do solo, para diminuir o escoamento de água superficial, que você colocou, que é muito importante. Na questão de licenciamento ambiental também, porque aqui em Campinas nós licenciamos, né, no Departamento de Licenciamento Ambiental, empreendimentos imobiliários, então aqui em Campinas, no nosso transporte aéreo, assinaram esse acordo. Então elas manifestaram um interesse, um compromisso de forma voluntária para a redução de emissões. Então a gente incorporou esse compromisso deles também ali, prevendo uma emissão desse setor que, de fato,
ele é além das nossas competências como município, né? Mas aí a gente internalizou essas questões desses compromissos que eles assumiram principalmente com o estado de São Paulo. Bom, e a minha tese de mestrado foi em 1981. A maioria de vocês não tinha nascido ainda. E o tema da minha tese foi produção de metano a partir de tratamento de gases e a utilização de metano como gás combustível. Agora, 2024, a gente está vendo a transformação dos caminhões para utilizar biometano como combustível alternativo. Se tem desânimo no meio dessa parada, você não chega. A história, ela é a velocidade da história ela é maior do que o que a gente consegue enxergar, né? O que interessa é o acumulado da energia e dos trabalhos que a gente vem fazendo, as coisas acontecem. Vocês estão vendo também agora, por toda essa discussão no Rio Grande do Sul, falar em cidades esponja. Também é um conceito antigo, que vem agora sendo muito discutido e é ótimo, né? Porque está no momento que as pessoas estão querendo ouvir. Então, toda vez que eu ouço alguma coisa de biometano, eu mando para o meu orientador, olha que eles estão falando quantos anos depois, né? Então, é isso. Eu acho que ninguém que trabalhe efetivamente na área ambiental é desanimado. A gente é muito animado, não é? A gente adora a idealista, estratégico, né? A gente vê um pequeno avanço, a gente enxerga como um grande avanço e já vê como um patamar a mais para estar potencializando o próximo, né? Então, eu queria que vocês jamais desanimassem. Acho que a gente está caminhando e a gente depende do trabalho de todo mundo. A outra pergunta foi só para você, né? Educação ainda, né? Educação climática, né? Que é mais ou menos na linha da Ariane. Como é que a gente envolve todo mundo nessa educação? Então, eu acho que, sem dúvida, todo mundo tem que ser envolvido e, principalmente, a gente tem visto muito, especialmente o pessoal que discute justiça climática, falar em aprendizagem social. Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que tem que estar em todos os níveis de escola. O Estado tem uma ação com a Secretaria de Educação. A CEPMIL tem uma ação através da educação ambiental com a Secretaria da Educação para mudanças climáticas, né? Então, isso é muito importante. Vai ser do 6º ao 9º ano, se não me engano. E a aprendizagem social, ela é uma aprendizagem que traz o engajamento para agora, né? Então, eu acho que é muito importante as crianças aprenderem, mas eu acho que é fundamental agora a gente colocar os adultos para sair da caixinha e conseguir enxergar o que precisa ser feito e de que maneira que as pessoas podem contribuir, né? A doutora Rosa falou aqui da iniciativa Mama, Movimento Mulheres Amigas do Meio Ambiente. É uma iniciativa, tem várias iniciativas que a gente tem que participar. Eu acho que a participação, seja numa reunião de condomínio, a participação efetiva, ela traz o compromisso. E o compromisso é de entender o que está acontecendo, é de propor novas coisas, é de sair do sofá, né? De assistir Netflix no sofá, é de sair dessa situação. Então, eu acredito e espero que cada vez mais nós, mulheres, estejamos chamando as pessoas para que cada vez mais participem. Participem, porque é sem volta. Quando as pessoas começam a participar, a pensar, a sair da caixinha, não volta mais ao mesmo estado, né? É a inteligência, né? Então é isso. Obrigada. Muito bom. Bom, acho que se eu pudesse resumir aqui as falas, principalmente essas últimas perguntas, seriam 2 palavras, né? Acho que missão e inquietação.
E essa inquietação que eu acho que, por sorte do destino, acabou me mordendo lá atrás, né? Porque senão eu não estaria aqui falando do MAMA e ocupando a presidência da comissão. E é isso, a Jussara falou bem, eu acho que todo mundo tem que sair do sofá, né? Sair da sua zona de conforto e fazer as coisas. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui a Carla e a Andréia, que a rigor representam um órgão público e da importância que é nessa cidade tão grande, porque está dando exemplo de que é possível. Né? Eu acho que é isso, eu acho que é uma gestão pública que está colocando na mesa o que tem que ser feito e não importa quem deixou de fazer, o que importa é que está fazendo, né? Está colocando em prática algo que é função. E é muito bacana ver outras pessoas nas suas falas também, a cobrança. Né? Outras duas palavras que eu acho que é muito importante a gente colocar na mesa também, que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, que é política. Né? Porque muita gente fala assim, eu não gosto de política. Política e legislação, né? São duas coisas que a maioria... já vi você falar de lei. Gente, lei quem fez foi o político na maioria das vezes. Se a gente não gostar de política, como é que a gente faz? Porque quem faz toda a gestão... Você sai da sua casa na calçada, já tem política envolvida, né? A calçada está quebrada, você tem que ligar para o poder público, o ônibus não chegou porque atrasou, porque ainda está chovendo, porque alagou, a legislação está parada lá, uma legislação importante está parada lá na Câmara Municipal e por causa de política ninguém não vota, né? E aquelas... Exatamente. Né? E em política, leis às vezes que não são necessárias, que não precisaria, pelo menos do meu ponto de vista, nesse meio tempo, essa catástrofe que a gente está vivendo climática, vem alguém querendo, por exemplo, excluir dos bens da União terrenos de madeira. Gente, por que mexer nisso agora? Qual é a importância? Então, é disso que eu estou falando. Né? A gente precisa gostar de política e a gente tem que gostar de legislação. Porque são dois comandos importantíssimos nas nossas vidas. E eu acho que a gente está aqui, é esse discurso que a gente tem que levar. Eu adorei a fala da Ariana aqui, falando de educação ambiental, porque a gente tinha falado lá no começo. E é isso, se a gente também não botar a mão nessa cumbuca e a gente não mexer nisso, a gente não vai sair do lugar. Né? Outros rios grandes vão continuar sendo inundados, não importa se é por mudanças climáticas ou por outras razões, mas a gente precisa mudar nisso. Então, eu só tenho a agradecer de estar aqui hoje, deixar registrado isso novamente. André, obrigada. Obrigada a vocês, colegas, Carla, Sara e Ana. Obrigada por compartilhar aqui comigo essa mesa importantíssima. E muito obrigada a todos vocês também. Gostaria de fazer um breve comentário, né? Você que foi orientada da doutora Erenilza, muito conhecida. Mas não é desânimo não que eu estou sentindo, acho que vocês não entenderam, é medo. Medo de ser morta e enfrentar tudo isso. E só saber como é que nós vamos resolver isso. Com rapidez, que o mundo está acabando. Só isso. Eu tenho algumas colegas assim também, né? E a Erenilza era bem rapidinha também, eu peguei isso dela. Exato. A ansiedade climática, né? Diante de tudo que a gente está vendo, essa conscientização, e de repente a gente se depara com essa realidade que é de quem não está muito preocupado e está só olhando ao próprio umbigo, né? Então, infelizmente, é isso, tem o poder nas mãos e a gente vê que, infelizmente, né, é um desafio muito grande, a gente está vendo politicamente, né? Em termos globais, o que está acontecendo e tudo que vem sendo, enfim, as direções. Mas, de forma geral, o que nós temos é que nos unir, né, em eventos como este, trabalhar e conscientizar pessoas que ainda estão inseguras, né, que não têm muita noção e que precisam de uma informação, né? Porque é isso, a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha no nosso bairro, com quem está próximo da gente, nas escolas, é fundamental. Eu acho que a educação infantil é tudo. Inclusive, as próprias crianças levam para suas casas
né, o que elas entendem, e elas começam a dizer, não, pai, não vamos reciclar, não, vamos dividir o lixo adequadamente, não vamos jogar, latinha ou qualquer outra coisa na rua. Isso vem assim, mexendo com a mentalidade infantil e que traz para as próprias famílias. Eu acho que essa é a transformação, é aquilo que a gente precisa mesmo. A situação está aí, né? Está colocada para nós de uma forma que a gente, se a gente não fizer nada, a gente vai ser jogado numa situação aí que a gente não sabe como fazer, né? E a gente vem pela frente aí com acima de 1,5 grau de temperatura no planeta, o que nós teremos, né? Mas, de forma geral, agradeço, então, e parabenizo, né, a organização do evento, enfim, e isso, muito obrigada. Muito obrigada, Rosa Ramos, Jussara de Carvalho, Carla Camanieri, e todas que fizeram as perguntas. Agradecemos em nome do Mulheres Inspiram, da NAMA, da MAMA, do FBGA, da Secrimas, de todos os parceiros, a presença de vocês. Eu vou fazer o seguinte, inspirada na fala da doutora Rosa Ramos, não tem como nós não sermos políticas, seja em qualquer área. Nosso movimento é sempre político no sentido de influenciar as pessoas. Então, como uma forma de incentivo e reconhecimento de mulheres que estão na política ou que se propõem a ser política, eu quero fazer um convite para quem hoje é vereadora e as pré-candidatas virem aqui na frente para a gente dar um apoio e conhecer as pré-candidatas a vereadores das suas cidades, de Valinhos, de Campinas, de Osasco, de Águas de Lindóia. Vamos privilegiar essas mulheres que se propõem a cuidar do coletivo. Eu vou pedir, junto com as nossas palestrantes, vocês fiquem em pé aqui, que a gente vai fazer uma foto de vocês. Por favor. Uma foto especial das mulheres na política. Sim, Vou olhar nesse aqui. Vai ficar